Então, turma, a ideia é fazer um vídeo bem objetivo e rapidinho, tá bem? A gente vai falar sobre conjuntos numéricos. O que é que são conjuntos numéricos? O nome mesmo já está dizendo, né? São conjuntos com números dentro, grupos de números. No decorrer do ensino fundamental, vocês vão conhecer 5 conjuntos numéricos. Nessa aula, a gente vai falar só um pouquinho sobre 3 desses conjuntos numéricos, tá bem? Mas não se preocupem, eu não vou apresentar nenhum número misterioso novo a vocês, não. São os números que vocês já conhecem mesmo. Eu só quero que, dado um número, vocês saibam a que conjunto ele pertence, certo? Em que conjunto esse número vai estar. O primeiro conjunto que eu vou falar aqui é o conjunto dos números naturais. É representado por essa letrinha N aqui, tá? É uma letra N maiúscula, mas é um N maiúsculo mais estiloso, tá? Conjunto dos números naturais. Quais são os números que estão dentro desse conjunto? São os números mais fáceis que vocês já viram na vida. São os números que a gente aprende no, no ensino infantil mesmo, os números que a gente usa para contar. São o zero, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Não tem nenhum número estranho ou extravagante nesse conjunto, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essas reticências aqui servem para dizer que são infinitos. Beleza? Não tem nenhum número negativo no conjunto dos números naturais. Não tem fração, não tem número com vírgula, nada disso, certo? São os números mais simples. Então pergunta, o número 1000 vai estar no conjunto dos naturais? Vai. Se aqui eu estou dizendo que são infinitos, se você der segmento aqui, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uma hora você vai chegar no 1000, né? Tá aí, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros é representado por uma letra Z maiúscula, também é um Z estiloso, tá? Tem uma barrinha dupla aqui no meio. E esse conjunto, ele é a junção do conjunto dos números naturais, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Todos esses números estão aqui dentro também, mais os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Vamos lá, resumindo. Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Conjunto dos números inteiros, você tem os positivos, infinitos, e os negativos, também seguindo para o infinito, beleza? Conjunto dos números inteiros, será que o menos 10 está aqui no conjunto dos números inteiros? Tá, né? Se a gente continuar seguindo aqui, ó, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, a gente vai chegar no menos 10. Tá joia? Percebeu que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números dos inteiros? Tá vendo? Ó? Todos esses números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Prestem atenção nesse detalhe que a gente vai usar isso depois, tá? Por fim, vou falar para vocês sobre o conjunto dos números racionais, tá? O conjunto dos números racionais é o seguinte: esse conjunto vai ajudar a gente a tratar pedaços de coisas. Por exemplo, se você comeu 2 fatias de pizza, você escreve o número 2, 2 fatias de pizza. E se você tiver comido 2 fatias de pizza e mais a metade de uma fatia? Como é que você faz para escrever isso usando números inteiros, por exemplo? Como é que você descreve a metade de uma coisa utilizando números inteiros? Não dá, né? É aí que surgem os números racionais, para que a gente possa conseguir representar pedaços de coisas. 2 fatias de pizza e meia seria 2,5, certo? Ó, número decimal. O número decimal está dentro do conjunto dos racionais. A gente também poderia representar essas 2 fatias e meia de pizza na forma de fração, que seria 5 sobre 2, tá bem? Seria a mesma coisa de eu dizer 5 fatias de pizza dividido para 2 pessoas. Daria 2 fatias e meia. Frações estão aqui dentro do conjunto dos racionais também, ok? Sejam eles positivos ou sejam eles também negativos. Por exemplo, 3,78 ou menos 8 sobre 3.
Não importa, tá? Bom, gente, esse vídeo realmente era só para vocês terem uma ideia de quais números estão dentro de cada um desses conjuntos, ok?